Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um podcast Mexeu com Você, Mexeu Comigo. O primeiro do ano, hein? Espero que você tenha aproveitado bem as festas de Natal, o Réveillon também, com as pessoas que você gosta, com os seus entes queridos, as pessoas mais próximas, enfim, espero que você tenha recarregado as baterias para retomar a marcha nesse ano novo. E começo de ano é sempre aquela coisa, né? A gente vai começar a fazer planos de novo, prometer coisas que nem sempre a gente cumpre, mas é assim que acontece, é assim que tem que acontecer, além da gente pensar no que deu certo no ano passado, o ano que terminou, o que a gente fez direito, o que a gente poderia ter feito melhor. E a gente vai falar um pouco sobre isso nesse nosso programa. Já peço para você dar aquele like, você se inscrever no nosso canal e compartilhar o conteúdo. Aliás, quero agradecer porque o nosso canal tem crescido muito, a participação de vocês tem alegrado a gente demais mesmo. O tempo de permanência na programação tem aumentado, enfim, os números são muito animadores. A gente espera dobrar a meta nesse ano de 2025, tá bom? Olha, tenho aqui o prazer de ter mais uma vez com a gente aqui o Jefferson Caproni, presidente do Sindicato da Saúde de São Paulo, mais uma vez para falar um pouco sobre sindicalismo, falar sobre os direitos dos trabalhadores e também para a gente comparar a realidade brasileira com a realidade de uma outra potência, aí a China, que está comandando a economia do mundo, está puxando a fila aí dos países que investem em tecnologia com respeito ao trabalhador, o que é mais importante. Tá certo, Jefferson? Obrigado pela presença, é um prazer ter você mais uma vez aqui com a gente. Com certeza. Obrigado, Agostinho, mais uma vez, a todos os internautas, trabalhadores e trabalhadoras e também ao nosso amigo Ortélio, companheiro de luta aí, internacional aí, das nossas relações do trabalho também. É isso. O Ortélio Palácio, que já é conhecido de todos nós, mas para quem não conhece eu apresento, ele é assessor especial para assuntos internacionais da Força Sindical. Então vou começar, Ortélio, fique esperto aí. Huan In Mi para você. Responde agora, vai. Seja bem-vindo em chinês. Muito obrigado. Tá vendo só? Você vê, agora você ficou surpreso, né? Muito surpreso. Não, mas o Ortélio, ele é modesto, ele não vai falar em chinês aqui, mas poderia até, né, Ortélio? Porque você já foi 10 vezes para a China como representante sindical. Dessa última vez agora, tá chegando agora praticamente, né? Vocês foram agora, são vários setores dos sindicatos importantes, relevantes da nossa economia, a gente vai falar sobre isso também, mas mais uma experiência e sempre novidade, né? Porque China, se você voltar hoje lá, já tem novidade, né, Ortélio? Com certeza. Muito obrigado, Agostinho, por mais um momento especial aqui no Sim Saúde, com o presidente Caproni, que é uma promessa das grandes lideranças sindicais para o Brasil, e um jornalista como você, que traz comunicação de qualidade para os trabalhadores do setor da saúde, mas também para os trabalhadores do Brasil, porque eu tenho informação que esse canal aqui não é só da saúde, ele também é assistido por muitas categorias dos trabalhadores do Brasil, uma visão progressista, uma visão de luta pelo bem-estar social dos trabalhadores e da própria sociedade. Fico muito feliz cada vez que estou à tua frente. Obrigado. Bom, a sua visita à China, essa foi a primeira, né? Então para você foi tudo novo. Queria que você contasse um pouco, depois o Ortélio vai falar também bastante, que você já tem uma experiência, mas eu queria saber o olhar primeiro de quem nunca viu aquilo tudo. Como é que foi, Jefferson? Incrível, uma experiência que eu vou levar para a minha vida e eu tenho certeza que um legado tão especial para nós enquanto Brasil. O Ortélio que faz toda essa busca, né, de trabalho incessante das relações internacionais, o presidente Miguel Torres, que também trata desses assuntos com muito carinho e atenção, porque eu acredito que a gente só muda de CEP, problemas nós temos, mas também buscar inovação, buscar realmente o entendimento do que é o trabalho é muito importante. Eu tenho essa oportunidade desde o ano de 2023, graças ao apoio também dentro da delegação do Brasil na OIT, e com essas relações é muito importante para que a gente faça o intercâmbio. Importa para a gente também pegar o de melhor dos países e trazer para cá, mas as relações também que nos fortalecem. Então na China eu tive a oportunidade de ouvir, aprender, trazer um pouco mais de conhecimento, e dentro dessa questão também
o Ortélio, o companheiro Miguel, o Márcio, o Neco e o Serginho, que foram também, tem uma grande bagagem de luta. Então eu sou um embrião enquanto sindicalista que sou. Sou trabalhador de saúde há 20 anos, mas sindicalista há pouco tempo, num cenário de muita luta que tem que ter, mas essas pessoas trazem para nós aqui o espírito que a gente não pode largar a mão de ninguém, e foi assim na China. Um curto período de tempo, mas que a gente ficou ali manhã, tarde e noite em relações importantes com a federação nacional deles, na questão sindical, e também com um governo que é progressista, que tem o entendimento do proletariado e defende realmente no seu objetivo constitucional trabalhadores. Então, para nós aqui, que entendemos que o Brasil também é progressista, mas lá, na verdade, há milhares de anos, né, como o Ortélio fala, porque lá está há muito tempo, né, conquistada essa luta do sindicalismo e do trabalhador. E você vê, né? A gente está falando de uma delegação brasileira convidada para visitar a China, e não foi qualquer delegação, né? Eles escolheram. Então a gente percebe, o Ortélio vai falar do planejamento que eles têm lá, que a gente podia aprender um pouco aqui, né? Um pouco só. Então eles escolheram a dedo quem seriam os representantes sindicalistas das áreas que interessavam e que interessam para eles. Então você tem a área da saúde, que foi o Jefferson Caproni, para representar a nossa categoria. O Miguel Torres, como presidente da Força Sindical, iria mesmo, mas ele também foi na condição de presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos. O Newton Neco, que é do comércio. O Márcio Ferreira, da borracha. Então você vê que são setores estratégicos, né? E também o Sérgio Leite, dos químicos. Não é à toa, né? Eles sabem o que eles querem, né, Ortélio? Sim, Agostinho, realmente a visita à China, esta visita concretamente do dia 6 a 13 de dezembro, foi uma visita das mais importantes que a Força Sindical já realizou na China, por vários motivos. Primeiro, o caráter político representativo da visita. Os presidentes dos principais setores filiados à Força Sindical estavam presentes nessa delegação, como o presidente Caproni da Saúde, o presidente Miguel da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, CNTM, o companheiro Serginho Leite, que também é vice-presidente da Força, e também ele é presidente da Federação dos Químicos de São Paulo, o companheiro Márcio Ferreira, que é presidente do Sintrabor e também presidente da Confederação Nacional da Borracha do Brasil. E esta delegação, ela teve como principal objetivo aprofundar o intercâmbio e a cooperação entre os trabalhadores do Brasil filiados à Força Sindical e os trabalhadores da China filiados à Federação Nacional dos Sindicatos da China. E para você ter uma ideia, Agostinho, a Federação Nacional dos Sindicatos da China, ela tem quase 300 milhões de trabalhadores afiliados. Então é uma federação gigante pela representatividade que ela tem de associados. E esta visita tem essa importância política, sindical, mas também tem uma importância muito grande, porque o Brasil e a China, quando falamos de países em desenvolvimento, são protagonistas, seja nos BRICS, seja no G20, seja na OIT, e mesmo foram protagonistas no G20, na presidência do Brasil no Rio de Janeiro. O Brasil acabou de assinar 37 acordos de cooperação e de investimento com a China num encontro após o G20 em Brasília. O Brasil e a China estão completando este ano de 2014 50 anos das suas relações diplomáticas. E além disso, a Força Sindical fez essa visita no contexto em que
comemora 32 anos de relações bilaterais com a Federação Nacional dos Sindicatos da China. E, além disso, 2025, a Federação Nacional dos Sindicatos da China completa seu centenário, 100 anos de fundação. Então, esta visita se dá em todo esse contexto geopolítico, mas também num contexto em que Brasil e China são e devem continuar sendo protagonistas do processo geopolítico do que está acontecendo no mundo. E os trabalhadores, no caso da força sindical, não ficam de fora desse contexto. E vão dialogar com os trabalhadores chineses com todas as particularidades que cada país tem. China tem um potencial enorme que podemos aprofundar daqui a pouco em várias áreas muito importantes. O Brasil tem outro seu potencial com características também diferentes de um país ocidental, de um país das Américas e tal, mas isso não impede que trabalhadores da China e trabalhadores do Brasil possam intercambiar ideias, possam conhecer os processos de desenvolvimento que eles estão vivendo lá e eles também possam conhecer as nossas virtudes e as nossas deficiências. E nesse contexto é que eu posso dizer que esta delegação, que esta visita à China foi um sucesso. É isso, você citou bem, né? Você vê o que está acontecendo, né? Em torno do Brasil, né? O Brasil inserido nas discussões mais importantes do mundo. E inclusive vou citar uma que só corrobora o que você está dizendo aí, Ortélio. O Brasil também acaba de fechar um acordo que estava se arrastando há 25 anos, a Comunidade Europeia com o Mercosul, né? Então, assim, é muita coisa acontecendo e a gente tem que estar esperto para não perder o bonde da história, né? Então, nós trabalhadores, nós sindicatos, temos que estar atentos para não perder o bonde da história. O momento é esse, a história do cavalo selado, né? Ele passa uma vez, se deixar ele passar, talvez ele não retorne, né? Foi citado aqui o Miguel Torres. Vamos ouvir então a mensagem do Miguel Torres aqui, que fez parte, comandou a delegação, né? Comandou a delegação como presidente da Força Sindical e também representante dos metalúrgicos. Vamos acompanhar. Companheiras e companheiros, no final do ano passado tivemos uma importante missão de intercâmbio com a Federação dos Trabalhadores Chineses. Nós da Força Sindical, uma delegação, esteve presente eu, o companheiro Sérgio Leite, nosso vice-presidente, o companheiro Nilton Neco, nosso secretário de Relações Internacionais, o companheiro Márcio Ferreira, nosso vice-presidente do setor da borracha, o companheiro Jefferson Caplone, nosso companheiro presidente do Centro de Saúde, e o companheiro Ortélio, nosso assessor internacional. Foi uma visita muito importante, porque ficamos em Xangai, onde conhecemos ali a Federação dos Trabalhadores Chineses, a sua estrutura, visitamos importantes departamentos dessa federação, inclusive como eles fazem o atendimento aos trabalhadores, aos seus representados a nível do país, uma coisa fantástica, muita tecnologia de atendimento virtual e também presencial. Tivemos visitando também o estádio de futebol dos trabalhadores da Federação Chinesa, um estádio para mais de 60 mil torcedores. Visitamos também a cidade de Sanchung, onde conhecemos a fábrica, a maior montadora de carros que tem hoje na China. Tem mais de 90 mil trabalhadores nesse complexo industrial, onde fabrica os carros mais modernos da China, mas nós ganhamos aqui um modelo só para trazer como lembrança, mas é muito forte. O nome lá se chama Bandeira Vermelha, né? A tradução mais próxima do português. Então foi muito importante essa viagem e, lógico, trocamos ideias, e isso também vai nos possibilitar trazer as experiências também aqui para o Brasil. Tivemos um convite de colocar uma cidade brasileira com parcerias com a cidade de Sanchung, né? Estamos aqui vendo uma cidade do Brasil que a gente possa estar fazendo isso para manter essa relação muito importante com os trabalhadores chineses. Então, valeu essa visita, uma visita muito importante, e com certeza isso vai trazer
frutos produtivos para nós. E para nós trabalhadores e trabalhadoras, só a luta faz a lei. Tá aí, daqui a pouco a gente vai ouvir também o resto do pessoal que foi visitar a China, conhecer de perto a China. Vou falar para você, viu? O Jefferson voltou com os olhos brilhando de lá. Ele não para de falar disso agora. Parece criança que foi na Disney. É quase isso, né? E ele estava contando, deu para ver a imagem, ele descreveu, eu consegui ver as esteiras com os carros. A esteira que vai passando e o carro vai sendo montado sem seres humanos. Dá um pouco de medo, né? Dá um pouco de medo. Mas conta aí, Jeff, é impressionante, né? Não, com certeza. Porque, na verdade, o trabalho que a gente vê de globalização depende muito do trabalho da China. Então, eu tenho certeza que o esforço que eles fazem da automatização, dessas questões, assusta no ponto de vista nosso. Eu também sou mestre em economia, eu entendo que o que fortalece a economia é a produção, o consumo, e na verdade é um ciclo social para isso acontecer. Então, quando você vai para um país que tem uma carga pesada de produção para entregar para o mundo, está explicado. Mas a gente pensando no nosso ponto de vista aqui, enquanto trabalhador, a gente ia ficar muito preocupado nesse cenário. Mas a gente percebe que é muito bem distribuída as questões, então a produção é bem equilibrada nesse sentido, mas claro que essa tecnologia nos assusta. Mas é um trabalho muito grande hoje aqui no Brasil que o movimento sindical vem fazendo para reformular novamente a reindustrialização e que a gente realmente tenha esse amparo e apoio também do movimento sindical e do movimento do governo chinês. Porque a gente sabe muito bem que se a gente teve, aí, como o Ortélio colocou, essas 36 iniciais esse início de convênio, é graças a esse intercâmbio que está sendo feito, né? O G20 Social também ajudou e ajuda muito essas relações, e lá nós sabemos muito bem que o princípio da tecnologia não é para substituir o homem, como a gente vê, né, nos países subdesenvolvidos, que é essa a intenção. Lá não, a gente percebeu muito bem, né, a redistribuição de renda, que aqui não existe no ponto de vista que o governo agora está reformulando tudo, mas é um grande trabalho. A gente está vendo também a questão do emprego lá, nós estamos falando de mais de 340 milhões, aí o Ortélio pode me dizer, é uma representação muito importante das pessoas que reconhecem o papel sindical, porque o trabalhador sem sindicato não tem trabalho. Então, tudo isso é para que a gente possa novamente voltar para o Brasil, para trazer a melhoria nessa condição, mas também para que a gente tenha mais consciência de classe. E a gente deixa muito claro que quando a gente sentou em diversas áreas do movimento sindical, foi um grande aprendizado para a gente entender que lá eles têm uma preocupação muito grande também com os trabalhadores do nosso país. Então, o Ortélio também fez várias conduções importantes junto com o Miguel, para que a gente pudesse, em pouco tempo, foi curto o nosso tempo, mas para que a gente pudesse realmente ter um network necessário. E eu brilhei os olhos mesmo, porque eu tenho uma grande admiração mesmo, e eu nunca imaginei que eu ia estar na China. Como eu nunca imaginei que eu ia estar voando para poder fazer um benefício social. Porque algumas pessoas imaginam que sair daqui é passeio, é muito difícil, porque a gente fica abrindo mão das nossas famílias, a todo momento a gente sabe muito bem com o pé no chão que cada dia é um dia, e a gente vai com uma dor no coração, porque muitas das vezes é com adoecimento de familiares, perda de amigos ou familiares também. Então é muito delicado a nossa ida, ficar numa imersão de dias, né, com fuso horário totalmente diferente do Brasil, mas com resultado favorável, e a gente volta com muita esperança dessas relações. Então é isso mesmo, a gente brinca, né, da fábrica lá que quase não tem pessoas, né, a esteira vai passando e tal, né, a descrição que você fez foi perfeita, e aí no final só tem um chinesinho lá, respeitosamente, que vai lá testar, ver se a porta está abrindo ou não e tal. Dá um pouco de medo, que parece que a máquina está substituindo o homem, e está mesmo, só que o que se espera é que esse homem, que não vai mais apertar o parafuso, né, Ortélio, ele seja requalificado para ele fazer um trabalho mais rentável até para ele, né? Algo que seja menos pesado. Então isso joga a favor do trabalhador. Por isso que o sindicato lá é tão poderoso, né, Ortélio? Sim, realmente a gente, como o Jefferson falou agora,
Nós tivemos 4 dias praticamente para fazer uma agenda extremamente intensa. E dentro dos compromissos foi realizado um encontro oficial entre a Força Sindical e a Federação dos Sindicatos da China, onde foram pautados alguns pontos importantes do princípio da cooperação e dos intercâmbios entre as duas organizações e também a nível dos setores filiados à Força Sindical. Isso foi muito importante. Por quê? Porque tudo o que o Jefferson colocou aqui agora com relação a essas mudanças tecnológicas e científicas que estão colocadas no mundo, não só na China, estão colocadas nos Estados Unidos, estão colocadas na Europa. Nós estamos com um debate muito profundo sobre essa transição justa, transição energética. Tudo isso tem a ver com uns desafios muito grandes que os trabalhadores temos, principalmente na América Latina e no Caribe e concretamente para o Brasil. E nesse contexto, a China, o Brasil não pode ter medo do que está acontecendo, dessas mudanças na China. A China está propondo um modelo de desenvolvimento com ganhos compartilhados, e a China hoje, ela é o principal parceiro comercial do Brasil. O Brasil de hoje, com baixo valor agregado na sua economia em geral, não tem outra opção mais favorável a não ser o mercado chinês. E o mercado chinês procura o Brasil porque o Brasil tem espaço para atender o mercado chinês, para atender os americanos, para atender os europeus. O Brasil tem, por tradição, uma diplomacia, uma política externa bastante ampla e bastante objetiva, objetivando seus interesses, objetivando a solidariedade, objetivando a defesa dos direitos dos trabalhadores no Brasil. E é nesse sentido que nós fomos lá, o Miguel Torres e seus dirigentes mais importantes nesses setores que falamos agora, afiliados à Força, ele soube conduzir muito bem essa delegação, fazendo esse diálogo com os sindicatos chineses, mas também conhecendo oficialmente o Congresso Nacional Popular do Povo Chinês. Nós visitamos o Congresso, um espaço que abriga mais de 3.000 deputados de várias regiões, de várias províncias da China. Uma diversidade muito grande, porque se você sabe, a gente aprendeu com esta viagem que a diversidade cultural, histórica da China é muito maior que a nossa no Brasil e que nas Américas. Nós aqui no Brasil e nas Américas, nós somos umas criancinhas diante da história do ponto de vista cultural, histórico. A China há mais de 5.000 anos. Nós estamos com 500 e poucos anos no Brasil e outros países com muito menos. Então, nós ainda estamos no berço da civilização, no berço da emancipação da humanidade, da sociedade. E, nesse sentido, a China é o que é hoje, não porque ela surgiu ontem, é porque ela vem de um processo de acumulação de experiências, que muitas vezes não foram as melhores, mas que hoje, quando ela abraçou essa globalização com características chinesas, eles conseguiram ser o que eles são hoje. E eles tenho certeza que, pelo que a gente viu lá, eles serão muito mais logo ali na frente. E o Brasil, como uma boa política externa, uma boa política diplomática, tem que aproveitar essas oportunidades, as oportunidades que a China, como potência, tem a oferecer. E isso que os sindicatos brasileiros, a Força Sindical, vai também para conhecer, conjunto com os trabalhadores, o que está acontecendo, o que está acontecendo de bom para eles, o que não está acontecendo de bom, e nós também compartilhar nossas experiências, as nossas virtudes e as nossas deficiências que também temos no Brasil. Eu acho que isso é que vai fortalecer a relação e a linha de atuação
dos nossos sindicatos aqui no Brasil e lá na China. Nesses 32 anos de relação da força sindical com a Federação dos Sindicatos da China, eu me lembro que lá no começo dos anos 2000, nós discutíamos com os companheiros chineses a importância dos direitos para os trabalhadores chineses. Nós discutíamos com os companheiros a importância de fortalecer o sistema de aposentadorias. Nós discutíamos com os companheiros a importância de fortalecer o salário mínimo e o salário dos trabalhadores na China. E toda essa discussão, esse intercâmbio de experiências, levou os companheiros chineses a melhorar cada vez mais também a situação salarial. Hoje a China tem um código do trabalho. Hoje a China melhorou consideravelmente o sistema de aposentadoria. Então as empresas hoje na China também se sentem obrigadas a cumprir uma legislação que a cada vez mais na China está melhorando. E isso melhora na medida em que nós levamos nossa experiência de direitos aqui também. Então, enquanto nós aprendemos a tecnologia, a ciência, toda essa experiência que eles estão vivendo, eles também aprendem de nós, nossas experiências aqui com uma situação de direitos, com uma situação de melhoria das condições de trabalho dos nossos companheiros na fábrica, nos postos de trabalho. Então, eu acho que esta visita à China teve seus objetivos alcançados e por isso que eu considero que o presidente Miguel Torres e todos os dirigentes que integraram esta delegação de alto nível estão de parabéns, porque nesse aspecto que eu acabei de relatar aqui, a visita foi um êxito. Sai Ortélio, vocês citaram aí a delegação brasileira, né? Esse encontro importante dos sindicatos brasileiros e o sindicato chinês. Já ouvimos o Miguel Torres, vamos ouvir agora, o Jefferson falou da fábrica de carros, né? Vamos falar então com o pessoal da borracha, o Márcio Ferreira, que também esteve lá, que mandou uma mensagem aqui pra gente, vamos acompanhar. Saudações a todos os companheiros, as companheiras da categoria da borracha e também do movimento sindical. Eu vim aqui hoje para falar um pouco sobre a nossa viagem que nós tivemos há pouco tempo atrás na China, conhecendo e discutindo com o sindicato chinês alguns assuntos importantes, como os intercâmbios internacionais, acordos bilaterais, reuniões, discussões que nós tivemos com o sindicato chinês e nos aprofundamos em alguns assuntos de interesse dos trabalhadores, tanto da China como os trabalhadores brasileiros. Já temos 32 anos de relação da força sindical com o sindicato chinês e dessa vez nos aprofundamos e assinamos acordos internacionais de cooperação bilateral entre esses dois países. E também tivemos a oportunidade de conhecer o Congresso Nacional Chinês, onde se localiza praticamente mais ou menos uns 3.000 deputados do Congresso Chinês. Tivemos o prazer de conhecer a casa deles e trocar ideia com alguns deputados também da China. E estivemos também numa primeira fábrica de automóveis da China, que ela chama Bandeira Vermelha. Hoje é uma fábrica muito mais moderna, que fabrica carros a combustão e também carros elétricos, que logo estarão aqui no nosso país. Foi uma viagem muito interessante, que nós conhecemos a cultura chinesa, o hábito e a relação com os trabalhadores da China e como funciona o sistema sindical na China, e eles também vêm para o Brasil com a mesma intenção. Isso é importante para as relações internacionais entre os países, entre as questões trabalhistas, e a gente foi para a China para isso. E a gente acredita que essa reunião vai trazer grandes frutos aí para a força sindical e também para a Federação Nacional dos Trabalhadores Chineses. Então, cooperada, nós vamos encerrando esse vídeo, esperando que essa relação continue e que nós colhemos os frutos desse trabalho que a força sindical está fazendo
E eu, como presidente do Sindicato da Borracha, tive o prazer de ser convidado pelo companheiro Miguel Torres para participar desse evento, participar dessa viagem, que também me trouxe várias informações do governo chinês, das fábricas da China, para a gente poder saber realmente o que nós estamos no futuro para encarar aqui no Brasil também. Os nossos desafios e a nossa evolução aqui dentro das fábricas e o que o trabalhador vai sentir sobre essa questão de tecnologia, essa questão de automação, essa questão de inteligência artificial, coisas que já estão lá na China e já estão funcionando e logo estarão aqui nas fábricas do Brasil. Isso é muito interessante e nós vamos dar continuidade a essas experiências internacionais. Tá bom, companheiro? Muito obrigado e até a próxima. Bom, o Newton Neco, né, do comércio, também representante importante desse setor do comércio ligado à força sindical, também esteve presente lá nesse encontro dos sindicatos. Vamos acompanhar a mensagem que o Newton Neco mandou para a gente também. Recentemente, entre os dias 7 e 13 de dezembro, a força sindical, com uma delegação capitaneada pelo presidente Miguel Torres, visitou a Federação China de Sindicatos. Tivemos diversas reuniões, assinamos protocolos, onde firmamos o compromisso de aprofundar mais ainda a relação de intercâmbio e amizade com a Federação China de Sindicatos. Neste protocolo se prevê troca de informações, de experiências, capacitação, para que a nossa relação de amizade e de trabalho se aprofunde cada vez mais, fortalecendo mais ainda a relação China e Brasil, Força Sindical e Federação China. Foi reuniões muito proveitosas, uma troca de experiência muito boa, onde trouxemos de lá protocolo assinado pelo nosso presidente Miguel, com o compromisso de aprofundar a nossa amizade e a nossa relação com a Federação China de Sindicatos. Ortélio, a gente sabe que existe uma distância muito grande, né, entre Brasil e China em todos os aspectos, né? Mas parece uma dobradinha que tem tudo para dar certo, né? Porque é a tecnologia chinesa, é a experiência milenar que eles têm, o aprendizado que eles tiveram, inclusive com muito sofrimento do povo chinês, né? E isso também ensina com a juventude brasileira, com os potenciais brasileiros, a potencialidade da natureza, o comércio, a mão de obra que existe aqui. Acho que a junção é ótima em todos os aspectos, né, Ortélio? Sim, Agostinho, é o seguinte, o que me impressiona cada vez mais na China é essa história milenar desse país, desse grande país, dessa grande nação, exatamente que eles têm superado várias etapas, vários capítulos da história da China. E hoje eles estão num dos melhores capítulos com relação à questão da globalização, com relação à questão do multilateralismo, da questão da própria geopolítica, que atualmente no mundo anda um pouco tensa, anda um pouco preocupante, em razão dos vários conflitos, das guerras innecessárias, na minha opinião, das guerras condenáveis que hoje estão acontecendo e que vitimizam a maioria dos trabalhadores, vitimizam a maioria da sociedade e principalmente a maioria da população mais vulnerável. São as vítimas, são as que pagam as consequências destes conflitos indesejáveis que realmente estão causando muito dano à humanidade. A China e o Brasil, nesse contexto, compartilham o mesmo sentimento de luta pela paz, pela harmonia e pela paz entre todos os povos. Não é necessário tanta guerra para viver melhor.
E eu acho que é um sentimento que nós sentimos na China, que foi compartilhado pelos trabalhadores chineses e pelos trabalhadores brasileiros. A paz é um direito inalienável dos trabalhadores do Brasil e da China, e acredito eu do mundo, e portanto, porque eles são a principal vítima. Quando há uma guerra, a primeira vítima é o trabalhador, porque quando há uma guerra, a guerra justifica tudo, justifica não pagar direito, justifica não tirar salário, de todo, se justifica tudo. Então, o trabalhador é a principal vítima da guerra e desses conflitos radicais. Portanto, os trabalhadores do Brasil e da China compartilharam nesta visita o sentimento pela paz no mundo, pela paz na Ucrânia, pela paz na Palestina, pela paz em todos estes territórios onde os conflitos estão extremamente preocupantes para todos nós e que afetam também a nossa economia, afeta também o nosso desenvolvimento e afeta também o ir e vir das pessoas a nível nacional e a nível internacional. Então, é muito importante que esta visita para nós pontuou também. Visitamos uma fábrica, quizás uma das maiores fábricas de automóveis do mundo. Esta fábrica se chama Banda Vermelha. A Banda Vermelha é uma fábrica que é orgulho dos chineses, né? Porque o Mao Tse-tung foi que inaugurou esta fábrica com características extremamente, na época, bastante fechadas da China, mas que representaram o início da industrialização de ponta da China. E depois esta fábrica ela foi praticamente uma sociedade mista com a BMW, com a Volkswagen e com esta empresa da Audi, que são as principais marcas do mundo. E desapareceu praticamente a Banda Vermelha, se associaram com este capital ocidental e todo, mas produziram os melhores carros, a melhor tecnologia. Mas hoje esta empresa voltou ao nome original, Banda Vermelha, e ela produz os melhores automóveis elétricos do mundo. Todas as autoridades da China só andam nestes carros fabricados nesta fábrica, e esta fábrica tem mais de 90 mil trabalhadores. Muito estranho, porque falamos de tecnologia. Nós visitamos esta fábrica e uma das coisas que nos chamou a atenção que havia uma seção muito grande, extensa, onde não havia quase uma pessoa, só robótica, muito robô. Nós entramos naquele ambiente até assustados, porque essas máquinas viravam para cá, viravam para lá, a gente achava que ia ser pego por uma máquina dessa, por um robô desse. Mas essa tecnologia toda não impede que lá na China, que esta empresa ainda tenha mais de 90 mil trabalhadores. Ou seja, a China está fazendo uma combinação de tecnologia e manutenção de empregos. Eu acho que essa é uma experiência importante para nós no Brasil. Nós queremos a tecnologia, queremos o avanço tecnológico, queremos inteligência artificial, mas ela não pode vir para criar mais problemas sociais. Elas têm que vir para a superação dos problemas sociais, e essa superação dos problemas sociais passa pela necessidade de manutenção dos empregos. Você estava falando há pouco aqui que um hospital demitiu 500 trabalhadores em pleno final de ano. Isso é uma infamia, isso é uma falta realmente de empatia, minimamente de empatia. Demitir 500 trabalhadores à véspera do Natal, à véspera do Ano Novo, isso é cruel, é crueldade, é perversidade. O poder público não pode se dar esse luxo. Com certeza um tipo de coisa dessa na China não acontece. Não é que não demitam gente lá, mas o governo tem empatia por as consequências que uma decisão dessa pode ter, e ele procura compensar esses problemas que acontecem também na China. Crise nas empresas, crises no setor público, isso é normal, acontece em todos os países. O problema é como o poder público
e como o setor privado dá resposta a esses problemas. Tem que haver um sentimento de empatia com a sociedade, com os trabalhadores. Não é simplesmente assim, vai embora e já era, se vira nos 30. Isto é uma experiência, o que aconteceu com esses trabalhadores aqui na saúde, mas também acontece em outras categorias. O pensamento dos empresários precisa mudar. Ainda temos um empresariado muito retrogado, com ideias ainda no atraso, só pensa no lucro, só pensa no cifrão. É importante o cifrão para os empresários, mas é importante cuidar dos seus trabalhadores. Não é demitindo, não é diminuindo o salário, não é a toda hora querendo colocar a conta nas costas do trabalhador que o problema da empresa vai se resolver. É pelo contrário. Então, essa experiência a gente viu na China e a gente acha que podemos compartilhar aqui no Brasil, tá certo? Nós também levamos para eles lá as nossas virtudes. O que está acontecendo no Brasil? O trabalho que o sindicato faz o dia a dia na porta de fábrica, a luta que os trabalhadores fazem na negociação coletiva. Nós levamos para lá a nossa CLT, que ainda, com muitas mudanças que aconteceram, ainda tem pontos importantes que protegem o trabalhador. Toda essa experiência nós também levamos para lá, para os companheiros entenderem que é preciso que eles cada vez mais tenham melhores condições econômicas e de direitos dos trabalhadores lá também. Não é só pegar a experiência deles lá. Nós também estamos levando nossas experiências positivas, que os sindicatos lutamos aqui por melhores salários, por melhores condições de trabalho, por segurança e saúde do trabalho. Toda essa experiência o Miguel Torres e os grandes dirigentes que estavam nesta comitiva levaram lá nos diversos intercâmbios que foram feitos. Então foi muito positiva e eu acredito sim que Brasil e China têm todo a ver e tem todo um caminho para trilhar juntos. É isso, muito legal. Para encerrar aqui, né, falta um integrante dessa delegação, que é o Sérgio Leite, dos Químicos, que também esteve nessa visita tão produtiva na China. A gente vai ouvir o relato dele aqui também. Bom, prazer estar aqui falando no podcast do Cine Saúde, presidido por esse grande companheiro e amigo Jefferson, para relatar um pouco como é que foi a nossa visita na China, né? A convite da Federação dos Sindicatos Chineses de Trabalhadores. Tivemos lá por 4 dias visitando o parlamento chinês, que discute a Assembleia Nacional Popular da China. Estivemos visitando a Federação dos Trabalhadores e uma indústria de automóvel, uma montadora de automóvel. Foi a oportunidade de verificar o crescimento daquele país e também os direitos dos trabalhadores. Na oportunidade ainda, renovamos o nosso acordo de cooperação entre Força Sindical e a Federação dos Trabalhadores Chineses, onde empresas multinacionais se comprometem ao cumprimento dos direitos trabalhistas de acordo com a legislação de cada país. Esse intercâmbio é muito importante, considerando que o capital chinês tem avançado no nosso país, adquirindo empresas. E, claro, a nossa força sindical sempre vigilante pelos direitos dos trabalhadores. Então, uma delegação repleta de dirigentes sindicais importantes da força sindical, liderada pelo presidente Miguel, com o Márcio da Borracha, o Neco, nosso secretário internacional, o Jefferson, que é o presidente da saúde, assessorado pelo companheiro Ortélio. Parabéns a todos, foi uma ótima viagem que nós fizemos, uma troca de experiência muito importante. Sucesso, Jefferson! É isso aí. Olha, tem muita coisa acontecendo. A gente tem tudo para fazer com que esse país cresça e saia do potencial que ele é, saia daquela promessa eterna que nunca se cumpre e vire de fato um país relevante, que já é, mas tem que sentar nas principais cadeiras do mundo, na economia, na política, enfim, na defesa do meio ambiente. A gente tem muita coisa para fazer junto com esse mundo e o Brasil tem que ser protagonista. Ortélio, sempre muito bom ter você aqui, você é uma grande figura. A gente aprende muito acompanhando você, sabendo das suas histórias também, do seu conhecimento. Muito obrigado por tudo, que esse ano de 2025 seja produtivo para todos nós, para os sindicatos de um modo geral, para o sindicalismo brasileiro, para os trabalhadores brasileiros, que nós sejamos mais respeitados, como não fomos em 2024, e a gente vai contar com a sua lucidez para nos ajudar. Tá bom, Ortélio?
Muito obrigado, Agostinho, a você, ao nosso presidente Jefferson Caproni, pelo espaço de a gente dialogar com os trabalhadores da categoria e compartilhar informações que eu considero relevantes, importantes, as experiências e esse trabalho que a gente desenvolve a nível internacional, mas também a nível nacional, porque o Jefferson compartilha com sua categoria todas essas experiências aqui no Brasil. Eu agradecer ao nosso presidente Miguel Torres pelo sucesso na condução dessa importante delegação na China. Desejar a você, Agostinho, a Jefferson, a todos os funcionários do SinSaúde e especialmente aos trabalhadores do setor da saúde, a audiência que aqui nos acompanha, um Feliz Natal, um ótimo e próspero 2025, que desejo a todos muita saúde, saúde, saúde. Obrigado e um abraço. Valeu, Ortélio, obrigado. Valeu, pessoal, foi muito bom. Valeu mesmo. Dá um like aí, se inscreve no canal, é nessa câmera aqui, né? Eu sempre esqueço. Então dá um like aí, se inscreve no canal e compartilha o conteúdo. Esse merece muito ser compartilhado e a gente vai estar junto, se Deus quiser, ao longo desse ano novo todinho. Valeu, um abraço, a gente se vê em breve.